Shalom a todos. Vamos dar continuidade ao Sefer Bereshit, a quinta leitura da Parashá de Bereshit. E ela começa trazendo já a história de Lemer e um pouco da vida de Lemer, para poder nos entendermos quem é esse personagem dentro da Torá e por que o seu papel é tão importante futuramente. Lemer, verso 19. Lemer. Deixa eu ver se aqui está já aberto. Isso. Lemer desposou duas mulheres. A primeira se chamava Adá e o nome da segunda era Tzilá. Adá deu à luz a Yabal. Ele foi o ancestral de todos aqueles que vivem em tendas e apacentavam rebanhos. O nome do seu irmão era Iubal. Ele foi o ancestral de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Tzilá também teve um filho, Tubal-Caim, um artífice dos utensílios de cobre e ferro. A irmã de Tubal era Naamá. Agora aqui nós vamos trazer um pouco da sabedoria do Rashi para esse texto, onde está escrito assim: Lemer desposou. Não era necessário explicar tudo isso, mas essa passagem veio nos ensinar que ao final Deus cumpriu a sua promessa quando disse: 7 vezes será vingado contra Caim. Uma vez que Lemer gerou 2 filhos e constituiu a 7ª geração, parou de ter filhos e então matou Caim. Isso é o que se entende através da declaração de Lemer. Verso 23. Porque matei um homem, porque feri-lo? A Torá continua dizendo a quantidade de mulheres: 2 mulheres. Assim era costume na geração do dilúvio. Uma esposa era dedicada para a procriação e a outra para as relações conjugais. Aquela que era para as relações conjugais era dado de beber um copo com uma solução para que se tornasse estéril. E ele, o marido, o adornava como uma noiva e a alimentava com manjares deliciosos, enquanto a outra era negligenciada e permanecia de luto como uma viúva. Conforme em Iov, o Sefer, o livro de Jó, ele alimenta a mulher estéril, que não vai dar à luz, mas não beneficia a viúva? Assim é, conforme explicada a Agadá de Helek, Sanhedrin, capítulo 10, e em Bereshit Rabá. Então aqui nós temos 2 coisas muito fortes já cravadas logo em um versículo dessa quinta leitura do Sefer Bereshit, da Parashá de Bereshit. A primeira coisa que Lemer, ele conclui a profecia de Hashem, a ordem de Hashem, de que ele seria
o ser que destruiria Caim. Assim, traria a calma para o sangue de Hevel, que gritava do solo. Aqui a Torá já está nos explicando algo muito forte. A ideia da vingança na Torá. A vingança na Torá, ela deve ser executada, deve ser feita, deve-se procurar vingar os mortos, para que estes tenham sua recompensa. Assim diz o versículo da Torá também. Tudo aquilo que está revelado para vocês, vocês devem julgar. Aquilo que estiver oculto é para mim. Se alguma coisa está revelada, se alguma coisa foi nos revelado, então em cima disso os tribunais devem erguer julgamentos para reparar esses danos causados e causar um tipo de expiação, de conserto para a alma afligida e para a alma que afligiu. De outra forma, também nós entendemos o final do versículo quando ele diz assim: o oculto pertence a mim, pertence a Hashem. Se algo não foi revelado, se algo ficou em oculto, se foi algo entre duas pessoas e que ninguém ficou sabendo, Hashem se põe em cargo de fazer com que aquilo se torne revelado. Importante nós entendermos, como aqui está na história de Caim e na história de Hevel, isso levou 7 gerações. Não obrigatoriamente nós hoje em dia conseguimos viver um período como essas pessoas da geração antediluviana, antes do dilúvio, conseguiam viver um período de quase um milênio. Hoje em dia, o máximo que um ser humano saudável consegue alcançar talvez seja os seus 120 anos, 130 anos, por aí. E a maioria nem isso chega. Por outro lado, a ideia de 7 sempre é algo muito congruente na Torá. Nós sempre temos uma mudança drástica na criação de 7 em 7. Como também temos uma nova configuração estabelecida a cada 10 em 10 gerações. Mas em 7 em 7 nós sempre temos uma busca por Hashem, uma busca pelo Criador de forma exuberante que acontece no meio dessas pessoas, no meio dessa sétima geração. E o que acontece aqui com Lemer acontece um pouco diferente. Acontece que ele é o objeto usado por Hashem para assim acalmar a alma de Hevel que busca, que clama desde o solo no qual abriu a boca para beber de seu sangue. Aprendemos aqui então que somos ordenados, somos obrigados a buscar fazer tribunais de justiça e organizar essas coisas para que essas dívidas possam ser, enfim, saldadas. Uma vez que o homem não consiga, não faça, no caso de Caim, Adão não poderia ser o seu juiz porque é seu pai, então seria conivente, não com o erro dele, mas com o julgamento muito abrandado, muito adocicado. Não poderia ser Havá, por ser sua mãe, também traria a mesma situação. Seria aquela que abrandaria o seu julgamento e a sentença não seria justa. Sendo assim, é proibido, nós aprendemos aqui, que é proibido que um juiz se julgue o seu parente, seja ele próximo ou não. Seja ele seu pai, seja ele seu tio, seja ele seu avô,
seja ele um parente distante, se for de uma casa parental, correto que o juiz não intervinha, peça auxílio de um outro juiz, no caso ali não tinha, e o juiz foi a Shem, então decretando essa pena que duraria 7 gerações. Hoje em dia, geralmente, se uma pena dessa fosse aplicada, nesse caso, com certeza não teria quem sobrevivesse a 7 gerações. Como ela funcionaria hoje? Nós aprendemos que tudo é decretado no Shammai. Se uma pessoa vai nascer rica ou pobre, é decretado no Shammai. Se uma pessoa, com quem a pessoa que ela vai se casar, também é decretado no Shammai. São coisas que são decretadas no Shammai. Existem algumas, não são todas as coisas, que já são decretadas lá em cima. E por que essas coisas são decretadas lá em cima e não aqui embaixo? Porque dessa forma também se salda as dívidas que a pessoa tem com o Shammai. No caso, se uma pessoa ela falece e ela não saldou essas dívidas, obrigatoriamente ela vai voltar como um Gilgul, como uma reencarnação, para saldar essas dívidas às 7 gerações à frente, poderia-se dizer assim. Porém, nem sempre também isso é conivente com o que o texto da Torá ele traz. Às vezes, uma punição pode levar, inclusive é tratado pelos nossos sábios isso, uma punição pode ser postergada até 20 anos, para que enfim ela seja decretada em Rosh Hashanah. Então, sendo assim, algo pode levar 20 anos, ou pode levar 7 gerações, mas enfim, se nenhum juiz na terra pôde trazer aquilo, porque ficou oculto, ou porque não tinha juiz apropriado, o Shammai, os céus, irá realizar esse julgamento. Aqui nós aprendemos outra coisa, Kurash, muito importante. É bom que o homem tenha 2 esposas. É mal que o homem transforme uma delas em estéril. Qual a ideia aqui? A ideia é que quando tem 2 esposas, tem 2 mulheres, porém você transforma uma em estéril, você está prestigiando uma mais do que a outra, então você não está amando por igual. E isso a Torá é extremamente contra. Nós vemos que o patriarca Yaakov, Israel, ele teve 4 esposas, e ele retifica isso. Ele mostra para seus filhos que todas elas tinham o mesmo tratamento. Quando Esav chega para ver o acampamento de Yaakov, ele descobre que o acampamento dele era dividido em 4. Cada esposa tinha a mesma quantidade de animais, cada esposa tinha a mesma quantidade de terra, cada esposa tinha a mesma quantidade de carroça, vamos dizer assim, mesmo tamanho de tenda. Cada uma recebia por igual a porção de seu marido. Sendo assim, nenhuma recebia a mais do que a outra, para que a outra não se sentisse desprezada. A mesma coisa acontece também com Hannah. Hannah também era uma mulher que ela compartilhava o marido com uma outra mulher, e o marido dava sempre de igual para as duas. Porém, Hannah não tinha filhos. Então, para substituir a falta de filhos de Hannah, o Taná revela para nós que ele amava ela com uma intensidade muito maior para substituir isso. Inclusive, é famoso a frase que ele usa, que diz assim: pois eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ou seja, ele intensificava o amor com ela, porém aquilo era em oculto entre ele e ela. E ela não queria os filhos por causa que ela se sentia diminuída em favor do relacionamento que ele tinha com a outra, mas sim porque ela queria entregar para Hashem almas que pudessem louvar e servir a Hashem. Sendo assim, ela vai no Beit HaMikdash e clama para Hashem, dizendo: Hashem, se tu me der um filho, eu vou fazer mais do que eu devo, eu vou entregar ele no templo. E ele vai crescer aí. Assim que ele for desmamado, ele vai crescer no templo. Não quero para mim, eu só quero ser aquela que pode trazer uma alma para ser instrumento de louvor para ti. E assim, Shmuel, seu filho, cresce, vira um profeta e também
cresce dentro do Beit HaMikdash, aprendendo da Torá de forma mais íntima e profunda, vira um grande profeta, e a profecia dele é comparada com a profecia de Moshe Rabbeinu e de Aharon. A ideia de que a profecia dele não que era como de Moshe Rabbeinu, mas que tinha esse grau de importância, que o povo todo olhava ele como o principal profeta de sua geração. Que era uma época que existia muitos profetas, ele era aquele que se destacava entre eles. De tal forma que foi parecido somente da época de Moshe e Aharon. Então aqui nós temos uma segunda mitzvah, uma segunda ordem que vem para nós, que não se faz distinção entre as mulheres. Hoje em dia, muito pouco disso é usado. Praticamente não existe mais essa ideia de várias mulheres no mesmo casamento, várias esposas no mesmo casamento. Dentro do meio judaico, praticamente isso foi extinto. Parece que só tem, se não me engano, é uma ou duas, uma só linha que ainda mantém esse costume, enquanto em seu peso, seu grau máximo, isso não é mais usado, não é mais aceito no judaísmo. Segundo uma ordem de um mestre, que ele espalhou essa mensagem, que era correto que o Bnei Israel, que os descendentes de Israel tivessem apenas uma mulher, para que assim como Hashem, ele é obrigado a seguir a Torá, assim como o Bnei Israel também é obrigado a seguir a Torá. Ambos obedecem a Torá. Então, uma vez que eles colocassem isso de forma alárrica, que não poderia ter mais mulheres, assim Hashem também não poderia ter mais povos como sua esposa. É claro que isso não se deve ser levado ao pé da letra, né? É também uma forma de evitar muitos problemas, inclusive na época medieval, onde a condição financeira era muito precária, e ter uma casa com um número de mulher grande, com um número de filhos grande, causava uma situação muito ruim. E por esses objetivos de consertar isso, que foi deixado no judaísmo a inexistência desse tipo de permissão. Uma vez que a Torá não proíbe a falta de muitas mulheres, então os mestres podem colocar uma cerca na Torá, fazendo esse tipo de alahá. Porém, logicamente, nem todo o judaísmo é assim. Afinal, existe uma linha que naquela época esses assuntos não chegaram até ela. E quando chegaram, então foi muito posterior, e eles então não assumiram. Então até hoje eles não assumiram esse tipo de alahá sobre eles. E o judaísmo tem uma linha que se mantém com várias esposas dentro do casamento. Então aqui o Urashi vem trazer sobre essas duas mulheres. Adá, ela era a esposa dedicada para a procriação, e assim era chamada por ser considerada desprezível e ficar afastada dele. Adá é a tradução do aramaico surra, que significa afastada. Tzilá era a esposa dedicada a manter relações conjugais, e assim era chamada, porque sempre se sentava à sua sombra. Betziló. Estas são as palavras da Agadá, em Bereshit Rabá 23, 2. Então aqui nós vemos que mesmo que ele dava uma porção que fazia com que ela ficasse estéril, aconteceu no texto que mesmo Tzilá, deixa eu ver aqui,
que mesmo Tsilá também teve um filho, Tuval-Caim. Ou seja, a Shena ainda fez um milagre para que aquilo não fosse algo totalmente negativo na vida deles. Então, o que nós aprendemos nós aprendemos que a ideia de não ter filho é algo negativo, mas não ao ponto de gerar pena de morte quando o marido, o homem em questão que é obrigado a ter filho, já está tendo filho com uma esposa. Outra parte que nós aprendemos aqui, que nós vamos aprender também lá na frente, é que como ele dava uma porção para ela não ter filho, então ele não fazia o ato do sêmen em vão, ela ficava estéril, o sêmen era colocado dentro dela, sementes eram colocadas dentro dela. Dessa forma, também Hashem não o matou por isso, que é o que vai acontecer com os filhos de Yehudá, quando ele dá ele a Tamar, nós vamos ler sobre isso, que Hashem mata um deles por esse motivo, justamente por causa que aqui é dado uma porção para ela beber e ficar estéril, então Hashem não os mata, porque a proibição de sêmen em vão não foi aqui aferida. O texto vem e fala para nós assim: Adá deu a luz Ival, ele foi um ancestral dos que vivem em tendas e apacentam rebanhos. Ele foi o primeiro a pastorear animais em desertos e habitar em tendas, um mês aqui e um mês lá, por causa da necessidade de pastos de seu rebanho. Quando o pasto nesse lugar se esgotava, ele ia e armava a sua tenda em outro lugar. Targumim. De acordo com Midrash Agadá, Bereshit Rabá 23:3, ele constituía casas para idolatria conforme a imagem de ciúme que provoca Deus. A palavra ciúme, kiná, tem a construção das letras semelhante. A palavra rebanho, mirkine, assim também agia o seu irmão. Ele pegava a harpa e a flauta para cantar em honra às suas divindades idólatras. Então aqui nós vemos que Então aqui a gente vê que ele também começou a fazer a noção de Deus como uma semelhança ao seu rebanho, no ponto disso ser um tipo de serviço de adoração. E por conta disso, ele ganhou então um decreto muito negativo também, porque isso já foi considerado idolatria, Avodah Zará. Avodah Zará vem de trabalho estranho, Avodah Zará. Avodah, trabalho, Zará, contrário, estranho. O irmão dele fazia a mesma coisa, pegava a harpa e a flauta para cantar em honra a divindades idólatras. Que divindades idólatras? A divindades idólatras que o seu irmão estava constituindo. Então, essas casas de idolatria que eram feitas no deserto. E o texto continua. O nome do seu irmão era Yuval, e ele foi um ancestral dos que tocavam harpa, e Tsilá também teve um filho, Tuval-Caim. Ele aperfeiçoou a arte de Caim. Tuval está relacionada com a palavra Tavnim, tempero. Ele temperou, ele refinou o ofício de Caim, que constitua em fazer armas para assassinos. Bereshit Rabá 23:3. Então, Caim, ele aprimorou o trabalho de Caim. Caim começou com o trabalho de construir cidades, de construir grandes impérios.
Tuval Caim, ele refinou, ele aprimorou, ele armou as cidades. Então, por isso que o texto vem e fala um artifício de utensílios de cobre e ferro. Em hebraico, yotzer metalúrgico. Ele afiou as ferramentas para trabalhar com o cobre e ferro, tal como em aguçar e Eutosh, seus olhos sobre mim. A palavra hores não é uma expressão de poal, um substantivo, mas uma expressão de poal, um verbo, porque é uma vocalização com um pequeno kamatz chamado de tsere, cujo o som é a cuja última sílaba é acentuada, ou seja, ele aguça, forja e pole a todos os instrumentos de cobre. Então nós podemos entender no Targum essa expressão artifício como colocar, que afiou tudo que corta o cobre e ferro. Ver a Hadak Sherashim. O texto continua para nós e conta. A irmã de Tuval Caim era Naamá. Naamá é a esposa de Noar. Naamá, irmã de Tuval Caim, filha deixa eu ver aqui, filha de Tzilá, filha de Lemer. Essa é a esposa, ou seja, a filha de Lemer, que também é filha de Tzilá, irmã de Tuval Caim, essa é a esposa de Noá. De acordo com a tradição, ela é a mulher de Noá. No Midrash, contudo, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ela é a filha Naamá, ela vai ser a esposa de Noá, filha de Tzilá. Então o texto vem e diz assim: Tuval Caim, o artifício de utensílios de cobre, e a irmã de Tuval Caim era Naamá. Não tem objetivo a Torá vir aqui e de repente trazer o nome dessa mulher. Afinal de contas, essa mulher, Naamá, ela não teria nenhuma noção, nenhuma importância, perdão, não é noção, é importância, nenhuma importância para o contexto histórico do que está acontecendo. Mas então vem Urashi e explica o porquê isso é trazido. Isso é trazido para nós por causa que ela se torna a esposa de Noá. Uma vez que Noá traz de uma família santa, de uma família de justos, de tzadiques, vamos dizer assim, ele traz a sua esposa, uma filha de Lemer.
aquele que foi utilizado por um canal divino para levantar a justiça contra Caim, ele também estava dizendo algo para a humanidade. Olha, mesmo dos descendentes de Caim, ainda assim é possível haver Teshuvá. Mesmo dos descendentes de Caim, ainda assim é possível retornar para o caminho. Ou seja, não existe nada nesse mundo que impede de uma pessoa voltar para o caminho. E assim, Noah nos ensina mais uma lição aqui. O importante não é o grau que você errou no passado, mas o grau de intensidade de que você está arrependido agora no presente. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.